Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então como calcular é, intervalos de datas numa tabela. Então eu vou usar uma rotina em Python, tá, que eu carreguei aqui no GitHub, que se chama Sinergias 4. Então você faz o download desse arquivo, Sinergias 4, e também faz o download desse arquivo aqui, ó, arquipatentes.sql. Esse arquivo arquipatentes.sql é uma base de dados com 80 mil pedidos de patente. É uma base de teste, tá? 80 mil pedidos. Então, quando você vier aqui no teu PHP MyAdmin, né? Porque eu fui lá no meu champ, eu já dei o start no Apache no MySQL, eu entrei no PHP MyAdmin, né? Que você, quando está com o champ instalado, né? Você roda o localhost e aí ele vai entrar a página de entrada do champ, né? E nessa página de entrada você tem a possibilidade de entrar no PHP MyAdmin, que é clicando aqui no canto aqui, no PHP MyAdmin. Aí você vai pular para essa tela do PHP MyAdmin, você vai entrar na base produção que você já criou e vai então importar arquivo. Em importar arquivo, você vai importar esse arquivo SQL, tá? Que você já baixou do GitHub, tá? Aí você pega na aba importar, você informa aqui o arquivo, né? Que é o arquivo SQL que você acabou de baixar, é o arquitest, tá? Eu baixei aqui no Downloads, ele aqui é o arquipatentes, né? Arquipatentes, e aí você vai dar importar. Quando você fizer isso, ele vai importar e ele vai criar a tabela arquitests, que vai ter 87 mil registros. Nesses registros, eu tenho algumas informações de algum desses 87 mil pedidos de patente. É o número e algumas datas importantes, tá? A data de depósito, a data de fase nacional. Aqui a fase nacional está dando 0, porque provavelmente é um pedido nacional, não tem fase nacional. O pedido de exame, quando que ele foi concedido, se é que foi concedido, né? A última anuidade que foi paga e a extinção dele no 21 ponto alguma coisa, né? Se é que foi extinto, tá? Depois eu tenho esse data out, é o despacho de saída dele. E o data do despacho de saída, e o despacho out é o despacho de saída. Então, por exemplo, nesse caso daqui, esse terceiro daqui, ele teve um 8.11, que foi dado no 13 de março de 2018. Tá? Ele não teve patente concedida. Então, são algumas datas importantes aí. Então, eu estou com o MySQL rodando. Eu vou agora entrar no meu Jupyter. Eu vou localizar, então, eu vou copiar aquele meu Sinergias 4.ipynb para o diretório do Jupyter, que no meu caso é esse diretório aqui, é o C, usuários Otimi, ele está todo mundo aqui. Eu copiei aqui o Sinergias 4. E aí eu clico aqui em Sinergias 4, ele vai chamar a rotina do Jupyter, do Python. Aí eu vou executar aqui, dar os importes nas tabelas. Depois eu vou fazer a conexão com o MySQL. Para isso, o MySQL tem que estar rodando, senão isso aqui não vai funcionar. E aqui é finalmente a rotina que vai calcular os intervalos de datas. Então, como é que eu faço aqui? Eu faço aqui um for. For em que ano vai? Aqui eu tenho um range, ele vai criar uma série de números que começa em 2002 e vai até 2022 e vai pulando de um em um. Então, para cada passo desse for, eu vou ter no primeiro passo ano igual a 2002, depois 2003, 2004, 2005 até 2022, tá? Qual é o meu comando que eu vou dar? Eu vou estabelecer um comando, esse fplick é porque eu vou passar um parâmetro para a minha linha de comando, que é esse ano, a minha variável ano, e está entre colchetes, em parênteses, né? Tá? Então, eu vou ter aqui select asterisco, arquipatentes, where year, concessão, igual a, por exemplo, 2002.
Então ele vai pegar, é como se ele estivesse fazendo o seguinte, ele vai pegar no primeiro passo, é como se ele estivesse fazendo o seguinte, é como se ele estivesse entrando lá no meu MySQL e estivesse executando um comando, que é o comando que ele vai executar, que é daquele select, que vai me selecionar o ano igual a 2002. Na primeira passada, ele vai ser ano igual a 2002. Aí ele vai dar executar. O que o SQL vai me retornar? Vai me tornar 14 valores. Então, tem 14 patentes que tem data de concessão em 2002. Tá? Então, tudo bem. Aí ele vai dar cursor execute comando. Aqui que ele vai executar o comando. Depois ele vai pegar o resultado e vai gravar nessa estrutura aqui, chamada resultado. E aí eu vou ficar, essa estrutura vai estar uma estrutura em linhas, e eu vou executar esse for, que ele vai pegar uma linha por vez. Então a primeira linha, ela vai aparecer todos os dados do meu resultado que eu peguei aqui. Então a primeira linha vai ser essa aqui, com a API 960.83.79, com todos os dados. Em que row 0 é número, row 1 é data de depósito, row 12 é fase nacional, row 3 é pé de exame, row 4 é concessão. Então, row 4 é concessão, row 1 é data de depósito, tá? Então, ele vem aqui, ele vai pegar o row 1, que é a data de depósito, que está nesse formato aqui, ó, ano, mês e data, ano, tracinho, mês, tracinho, data. E ele vai, esse comando aqui, ele vai me calcular o timestamp disso. O timestamp dessa data. O que é o timestamp? É o intervalo em milissegundos desde 1º de janeiro de 1970. Ele vai calcular essa data até 1º de janeiro de 1970 e vai calcular quantos milissegundos tem. Vai dar o timestamp, que vai ser esse D. Tá? E aí eu tenho, com D.year, eu tenho o ano. D.month eu tenho mês e D.day eu tenho day. Então eu vou calcular essa primeira data 1 aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o row 4, que é a data de concessão. E vou gravar ela nessa data 2 aqui. Depois eu vou calcular o intervalo de dias entre a data 2 e a data 1. Eu chamo a função number of days, que vai calcular .days. Então esse método aqui, .days aqui, essa propriedade, .days, ele calcula o intervalo de dias entre essas duas datas. E aí eu vou calcular isso numa variável soma e vou calcular o número total. Aqui no primeiro caso para 2002 vai dar 14, né? Porque são 14 registros em 2002. Então ele vai somar 14 vezes. No final eu vou pegar a média, soma divide pelo total, divide por 365, que vai dar a quantidade de anos. E aí imprime tempo médio de dias para a concessão igual a ano, igual a, e aí é tempo médio. Aqui é um formato média, 2 pontos, você vai dizer qual é o formato que você quer mostrar. Eu quero mostrar essa variável média como float com 2 casas decimais. Então você vê aqui que podemos observar que o tempo de concessão, intervalo de tempo de concessão é intervalo entre quê? Entre a data de concessão do 16.1 e a data de depósito do pedido. Essa data ela estava em 5 anos, foi aumentando de 6 para 7, para 8, para 12, isso daí para essa minha amostra aqui, tá? Essa minha amostra é uma amostra meio aleatória aí. Então, esses não são os dados de 2009, é os dados dessa amostra aqui, de 80 mil dados, né? Então, essa amostra aqui, isso aí vai depender muito da área tecnológica, eu não sei que esses pedidos aqui parecem pedidos na área de química, não sei. Então, isso vai depender muito. Então, desses conjuntos de dados, você vê que houve um aumento mais ou menos aí até 2016, e aí, mais ou menos, em 2019, mais especificamente, começa a cair abruptamente, que é quando implementa o plano de combate ao backlog. Então, nesse nosso caso aqui, você vê que o plano de combate ao backlog, ele voltou patamares de 2006,
mas ainda um patamar elevado aqui. Para essa amostra aqui eu estou com 9 anos, entre depósito e concessão. Então é isso, e eu poderia então calcular para qualquer outro intervalo, por exemplo, poderia calcular para, se eu quisesse calcular entre o pedido de exame, mas o pedido de exame muitos não tem aqui, ó, pedidos muito antigos, eu não tenho pedido de exame, tá? Não tem. Mas vamos ver aqui, ó, para data de concessão maior, para year, concessão maior que 2002, maior ou igual a 2002. O que nós temos? Pedido de exame, opa, aparece, eu tenho pedido de exame. Para essas datas de 2002, ó, eu vou colocar em ordem para cá. Tem alguns que eu não tenho, ó. Tem bastante. Tem bastante aqui que eu não tenho pedido de exame. Então tá incompleto, vai ficar meio incompleto. Tá? Eu poderia tentar fazer o pedido de exame, na verdade é 0, 1, 2, 3, é a 3, tá? Então eu poderia tentar fazer com pedido de exame. Então eu poderia tentar fazer com pedido de exame, só que o pedido de exame vai ter datas que vão dar 0, aí vamos estragar minha média. Bom, mas enfim, esse é a maneira com que é para calcular, via de regra, o intervalo entre duas datas, tá? É um algoritmo relativamente simples para eu calcular em Python o intervalo de duas datas. Era esse o objetivo do vídeo aqui. Então é isso. Muito obrigado, então.